Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando da última rodada da temporada regular do Fantasy Football, semana 14. Fala também de alguns waivers que podem estar disponíveis para essa sua reta de playoffs do Fantasy, né? Para quem conseguiu se classificar para os playoffs para vencer suas ligas, ou se você não quer passar vergonha e ser o último colocado da sua liga, é bom ficar ligado em alguma outra opção que pode surgir. Lembrando que a gente não tem mais semanas de bye a partir de agora, né? Não tem mais nenhum time de folga. Né, esse é um dado importante também, porque às vezes o pessoal, folga. Os playoffs do Fantasy começam quando terminam as folgas, então não vai mais ter ninguém aí preocupado pelo menos com, vou perder um jogador assim, assado, não. É só na temporada regular, e aí fica uma coisa justa, né, democrática, dá pra se dizer também, sobre o restante. E com isso, vamos também falar da semana 15, né? Prever alguns confrontos que vão ter nessa próxima semana, tentar identificar alguns jogadores que têm confrontos favoráveis ou confrontos desfavoráveis para a semana 15, para essa semana 15, cara, semana 15. Parece que era ontem que a gente tava naquele frenesi de ir para São Paulo, assistir o NFL São Paulo, segundo jogo do ano. Cara, que loucura, passa muito rápido, né? E chega nessa época do ano, parece que corre mais rápido ainda, porque né, finalizações, né, todo mundo com seus compromissos de trabalho e sem tempo para muita coisa. Eu, por exemplo, não consegui fazer ainda a arte dos waivers, não consegui nem parar para. Eu vou analisar junto com vocês aqui, né? Como eu comentei ainda lá atrás, quando eu voltei a fazer o podcast nessa temporada. Vai ser uma coisa leve, sem uma coisa que não necessite tanta preparação, né? E aquela coisa, a gente tá aqui pra acertar, mas vai errar muito mais do que acertar. Isso é uma tendência, né? Mas antes de começar a falar, até pra quebrar um pouco o gelo, falar um pouquinho de outras, né? Antes de chegar, falar um pouquinho de como foi meu desempenho no Fantasy nesse ano. O ano passado eu diria que foi meu pior ano, ou ano retrasado. O ano retrasado tinha sido meu pior ano. E. Foi o retrasado? Foi o retrasado, sim. Eu vou dizer que esse ano aqui não foi um ano muito bom, tá? Pra mim, não foi um ano muito legal. Eu competi em diversas ligas. Algumas ligas, né, que até postei no Twitter lá, que agora o Sleeper tem aquela função, no computador não dá pra ver, mas pelo aplicativo dá pra ver qual foi tua pontuação, né? Eu tenho a pontuação do pessoal lá da Liga do Quintal do Espeto, depois do Draft Scott Fishbowl, que eu tenho a terceira maior pontuação, a sexta melhor, que menos tomou ponto entre 12 e eu acabei em 11º. Cara, não tem lógica isso aqui, não tem lógica, eu acabei em 11º de 12, cara, assim, os confrontos deu tudo errado pra mim, né, mas fazer o quê? O legal do Fantasy é justamente isso, é a brincadeira, a gente dá risada, quase classifiquei também no Fantasy Solidário, tinha um confronto direto com o Arthur lá do Camisa 12, mas o meu time não, cara... Algumas escolhas não deram certo, eu tinha o Derrick Henry de folga que me atrapalhou bastante, deixei um Jordan Edson no banco para deixar o Keenan Allen que não foi bem, né, não sei se teria resolvido, deixa eu ver, 39 pontos contra 6, não teria só o Keenan Allen, não teria resolvido, tinha, por exemplo, a Banicanda, que eu acabei, né, indo pro jogo do Juventude no domingo e acabei não vendo que o Abanicanda nem ia jogar, né, o running back, senão teria colocado qualquer outro jogador que estava nas waivers, por exemplo, um McCormick que foi colocado aqui pelo Soma. Quem que é o Soma, cara? Putz, esqueci. O V Soma. Me fugiu, mas é um dos 6 brasileiros. Eu vou errar se eu falar. Ele colocou o McCormick fez 10.9. Se eu tivesse ido atrás do McCormick em vez do Abanicanda, botado ele ali, teria dado certo. E mais o... Mas são coisas assim que... O Si ele é muito fácil de falar depois, né? Mas na minha liga principal, Dynasty, acho que é a primeira vez que eu não vou pros playoffs, né? Apesar de ter feito um 7/7, eu acredito que eu não consegui ir para os playoffs, porque tem outros times, o campeão de cada divisão vai para os playoffs. Aqui já são dois, depois são as melhores colocações, tem cara 10-4, tem outros caras 7-7, vamos ver aqui, tem 8-6, então eu provavelmente não fui para os playoffs também, nessa liga aqui. Eu fui para 2 playoffs, eu acho, uma liga Superflex, que também é Dynasty, uma das minhas ligas mais antigas, e uma liga Redraft, que é com aquela galera da minha liga principal, com 12 times em vez de 16.
e que o ano passado eu fui campeão, esse ano eu consegui me classificar em sexto, né, ali no detalhe, não valia esse último jogo, era só classificar. Agora vamos tentar buscar o bicampeonato nessa redraft aqui, que olha, ela é uma das mais antigas que eu tenho também, cara. De quanto tempo que tem? Ela tem desde 2018, cara. Então tem 7 anos de liga. E eu ganhei uma vez só. Eu sempre me dava mal. O ano passado eu ganhei. Mas o mais importante que eu quero dizer aqui, cara, com tudo isso, né? Ganhei do pessoal do Fantasy BR. Abraço pro Matheus. Lá na auction que o Murta organiza, cara, 5-9, ambos 5-9, assim, um time desastroso. Eu terminei em que posição, cara? 10º. Que coisa horrível. Mas tudo certo, cara. Na Super Flex, na Super League, eu vou ter que jogar os playoffs do Toilet Bowl, então terminei em 13º de 16 jogadores, 5-9, o time... Pra mim esse foi meu grande... Se tem uma liga que eu fiquei muito bravo no ano, foi a Super League. Porque eu fiz escolhas diferentes de outras ligas, né? E jogadores diferentes, achando que tinha... vou mudar, vou mexer, né? E vou me dar bem aqui. E no final foi foi um absurdo. Além de que eu fiz eu tive uma excelente ideia de que em anos passados eu já vi muita gente sofrer com quarterback na Super League, porque são 16 times, tem 32 quarterbacks, né? Se tu pegar ali, pra ti ter um quarterback, né, mais ou menos, e não ter mais nada, é muito fácil. Eu vou pegar 3 quarterbacks no draft aqui pra tentar trocar durante o ano. Eu não consegui trocar nenhum, cara. Eu peguei o Jalen Hurts, Caleb Williams e o Justin Herbert. Não é ruim, né? O Herbert 17º, aí já foi pra trás. O Caleb Williams 14º, não deu certo. Jalen Hurts, o quarto melhor. E eu não consegui ninguém que quisesse me trocar nem uma migalha por algum desses quarterbacks ali. E acabei, né? Vou morrer com eles no banco. Mas eu fiz algumas escolhas no draft que eu não gostei. O Garrett Wilson, um cara que... Eu comentei no outro podcast. Ele é o 8º melhor wide receiver. Mas, cara, todas as semanas que ele foi mais ou menos bem, eu acho, se eu não me engano, ganhei. As semanas que ele foi mais ou menos, eu perdia. Porque ele não desenvolvia. E era o cara que eu peguei na primeira rodada. Era o cara pra ser o diferencial. Então, o outro cara que eu peguei pra ser diferencial é o Travis Etienne. Ele tá em 38º. Talvez é o grande vilão desse elenco. É o Etienne, que eu peguei acho na segunda rodada. Na volta ali. Mas são coisas do fantasy, né? Mas o que eu ia comentar é que eu tô muito feliz que eu consegui passar no Scott Fishbowl na Bacia das Almas, velho. Assim, ó. Caramba. Eu tava com 170 e poucos pontos. E eu tinha o Rico Dowdle, que segundo a projeção, com 16 pontos eu passava. Se o Rico Dowdle não tivesse feito... Vamos ver quantos pontos que ele fez, cara. O Dowdle fez 22.10 na Scott Fishbowl. Eu passei por fantasy futebolista. Vamos ver aqui, round 3. Passavam 500 times de 1000. Eu passei na posição 497. Por 0.33 pontos eu passei no Scott Fishbowl para as quartas de final. Cara, é um absurdo. É um absurdo isso aqui, cara. Sério, pela projeção era 16 e a projeção aumentou para 22, praticamente 21 e alguma coisa, acima do que, mais de 5 pontos acima do que eu em tese precisaria. E agora nas quartas de final até não vi quem são os brasileiros que ainda seguem, né? Não consegui parar para olhar isso hoje pela manhã, mas agora uma coisa que eu não tinha notado, acho que eu não tinha chegado tão longe de repente, é que ou mudou esse ano. É que agora antes a gente seguia tendo a média das rodadas anteriores, agora a gente tem a metade da média das rodadas anteriores. Ou seja, o melhor cara aqui, o que está em número 1, o Corey Piper, do Fantasy Six Pack, ele tem 110.32 pontos que ele está trazendo dessas outras rodadas. Eu tô na posição 223, pré-começar, com 99.84. Então são ali praticamente 10, 11 pontinhos só de diferença. Ou seja, daqui pra frente vai influenciar muito a pontuação da semana. Ou seja, quem ir bem na semana vai se dar bem aqui. Como era nas outras semanas, né? Não deixa de ser. Mas assim, vai passar a importar 50% a mais o que tu... ou vai passar a importar 50% a menos o que tu fez até aqui. E isso pra quem chegou até aqui é muito legal, é muito importante.
E não vou olhar agora os brasileiros, senão eu vou perder muito tempo de podcast. Já tô há 10 minutos falando aqui e não comecei a falar sobre a rodada. Mas vamos falar sobre a rodada, essa última semana de temporada regular, que foi uma apocalipse também. Vários times ficaram de folga nessa semana 14. Eu confesso pra vocês que não foi uma semana que eu acompanhei muito bem os jogos, porque no domingo tinha o jogo do Juventude, fui pro estádio mais cedo, aquela coisa toda, último jogo do ano, tal. Tomar uma cervejinha antes do jogo, e expectativa de Sul-Americana, que no fim não deu, mas paciência, né? O mais importante era permanecer na Série A, com talvez aí um orçamento menor do que 25, 26, 27 equipes no futebol brasileiro. Isso a gente está falando inclusive de times da Série B, então é um feito histórico. Sempre é um feito histórico o Juventude permanecer. Então, claro que a gente queria ter um joguinho internacional, né? Só dependia do Juventude, mas paciência, né? Vamos olhar pro copo meio cheio. Foi um ano muito bom, né? E eu acabei com isso não vendo, né? Depois eu assisti o jogo dos Eagles num resumão mesmo, porque a cabeça estava toda no futebol esse final de semana. Infelizmente não consegui. Mas depois eu acompanhei um pouco o Sunday Night Football. Não consegui ficar até o fim porque o jogo estava uma porcaria. Agora o jogo de ontem eu assisti, porque eu estava torcendo pro Ricodoro. Não assisti o início do jogo, assisti da partir do segundo, quarto, eu acho, em diante, mas aí foi até o fim. Uma torcendo pros Cowboys perder, mas ao mesmo tempo pensando assim, tomara que os Bengals não aumentem muito esse placar, porque daí o Ricodoro pode fazer pontos, senão daqui a pouco vai virar só jogo aéreo e o Cooper Rush não tá acertando nada. E pelo menos o Ricodoro tinha a possibilidade ali de ganhar pontinhos no chão e tal. E como tem uma pontuação por first down, tava pensando tudo isso aí. A cada vez que o Ricodoro pegava na bola, eu pegava o celular pra ver quanto que ele ganhou. E foi assim, e foi legal, isso foi legal. Mas enfim, só pra dizer, não foi uma semana que eu acompanhei nesse dia. Uma coisa que chamou muita atenção foi quando eu cheguei em casa do jogo e eu vi aquele placar elástico de Bills e Rams e eu achava que tava no fim do jogo, quando na verdade tava ainda no segundo quarto. Então, né, deve ter sido um jogaço muito bom. Depois eu não consegui, mas pô, chegou em casa no segundo quarto, não vi o resto, cara. Eu tava com a cabeça muito eu tava muito nervoso ainda com toda a situação. Eu confesso, com cabeça fria, ótimo pro Juventude ter ficado. Mas eu fiquei muito bravo por não ter ido pra Sul-Americana, porque dependia de um golzinho só, entendeu? Não foi só nesse jogo também, é uma série de coisas. Mas sabe, quando tu cria uma expectativa. Eu não gosto de criar expectativas. Eu prefiro ser pessimista em várias coisas da minha vida. Porque quando a gente cria uma expectativa, né, e essa expectativa ela foi criada porque tinha todo tudo uma possibilidade, eram várias possibilidades mesmo se perdesse, né? E por exemplo, um Fluminense ganhar de um Palmeiras, né? Quem que eu pude xingar, amigo meu do Palmeiras, eu xinguei. Eu disse, pô, nem pra empatar com o Fluminense não foram capazes, né? Que daí teria dado a vaguinha. Mas eu criei uma expectativa baseada em probabilidades, né? Racionais. E aí eu não gosto de criar expectativa, porque quando elas falham, tu fica uma cabeça quente e tu só pensa naquela porcaria que não deu certo. Mas vamos falar de fantasy, já falei demais de Juventude aqui. Falei pouco esse ano, né, de Juventude, né? Só com um podcast por semana, acabava me concentrando um pouco mais. Hoje tô falando um pouquinho mais, mas é só mais por um desabafo mesmo e falar um pouquinho do fantasy aqui, da felicidade que foi se classificar no Scott Fishbowl também. Mas enfim, vamos falar de fantasy. Destaques da semana 14, última semana da temporada regular do Fantasy Football. O grande destaque foi o Josh Allen, né? Fazendo, se eu não me engano, a maior pontuação da história para um quarterback, 51.88. Né? Não tenho esse dado exato, mas se eu não me engano eu li isso. 3 touchdowns terrestres, 3 passados, 340 jardas, 82 corridas. Cara, inacreditável. Ele ganhou muita vitória quem tinha o Josh Allen nessa semana. É atualmente o segundo melhor quarterback. Na sequência, com 35 pontos, a gente teve Sam Darnold, cara. É uma pontuação excelente para quem acreditou no Sam Darnold. Era um cara que lá atrás tinha expectativa, ele realmente se provou, né? Ele teve essa... Eu não sei como é que tá a questão Comeback Player of the Year, cara, porque a gente tem muitas vezes questão de lesão. Mas,
cara, o Sam Darnold é um cara que ele deu a volta por cima na carreira e ele se torna um nome extremamente interessante para a próxima free agency, né? Seguindo, tivemos Joe Burrow com 25, Tua Tagovailoa e Jalen Hurts fechando o top 5 de quarterbacks. Lembrando, pontuação 4 pontos por touchdown. E para fechar aqui o restante dos quarterbacks, destaques quarterbacks 1 na semana, tivemos Jared Goff, Brock Purdy, Matthew Stafford, Baker Mayfield e Kyler Murray acima dos 20 pontos. E atrás, fechando o top 12, Aaron Rodgers e Jameis Winston. Destaques negativos dessa semana. Quem apostou no Will Levis, né? Um jogo feio, provavelmente esse 10-6 na derrota contra os Jaguars. Eu tinha conseguido o Aidan O'Connell no Scott Fishbowl. Ele até estava bem, fez o touchdown. Depois, isso eu vi no celular enquanto estava no jogo. Eu digo, não é possível, cara. Vai estragar meu... Pelo menos ele tinha feito um touchdown antes. Me ajudou a classificar. Foi o suficiente que eu precisava. Mas até eu não sei se eu não tivesse ele, eu não ia ter um quarterback 2 para colocar, porque o outro é o Trevor Lawrence e o outro que eu tinha era o Stroud, que estava de folga. Mas eu não sei se eu ia conseguir classificar, eu não lembro. Mas agora eu também não vou olhar, né? Deixa quieto. Destaques negativos também. Cara, dá pra se dizer que Kirk Cousins, Derek Carr, Geno Smith, Caleb Williams foram pontuações baixas para a posição de quarterback. O próprio Patrick Mahomes, de repente, com 14 pontos, Jordan Love com 15. São caras que não agregaram nesse jogo e podem ter dificultado tua vida numa classificação, muito provavelmente. Entre os jogadores, entre os running backs, destaques positivos, 2 jogadores aqui que, né, nós falamos muito em waivers nas últimas semanas. E eu comentei pra você sobre esse Zach Charbonnet, né? Pode botar meu nome embaixo ali, porque eu falei algumas vezes pra vocês. No jogo que o Kenneth Walker não jogar, Zach Charbonnet vai fazer o cosplay dele, vai fazer o que ele faz e vai fazer muito bem. E entregou, né? Foram ali mais de 200 jardas de scrimmage, 35 pontos aqui pelo Sleeper, quanto que foi no detalhe? 34.8, grande destaque na posição de running back. O segundo foi o Guerrero com 2 touchdowns, mais jogo aéreo, jogo terrestre também aparecendo. Se lesionou, né? Como é que ele tá? Não participou do treinamento dessa segunda-feira. Isn't able to go, play Thursday. Eles jogam quinta-feira, provavelmente o Guerrero não vai jogar. Então, pra quem foi atrás de um Patrick Taylor da vida, vai se dar bem nessa quinta-feira, provavelmente. Top 3 fechando com Josh Jacobs, depois tivemos Rashad White e Kyren Williams fechando o top 5. Outros jogadores que foram running backs 1 nessa semana, Chase Brown, né, grande destaque. É um cara que provavelmente nas minhas ligas Dynasty, se algum dos meus amigos aí estão ouvindo, eu vou tentar ir atrás de um Chase Brown nessa off-season para as minhas ligas Dynasty, para melhorar o corpo de recebedores. Né? Eu tenho tenho o Christian McCaffrey, eu não sei se eu não vou aproveitar para me desfazer dele. James Conner, Bijan Robinson, Chuba Hubbard, David Montgomery, Tyron Tracy Jr., outro nome interessante para essa off-season, e Jahmyr Gibbs. Né? Tivemos batendo na porta um Shane, Aaron Jones, Dottle, Barkley, né? Mas não foram pontuações de running back 1. Entre os destaques negativos dessa semana, se alguém negativou, não vou ver, tá? Não tirou. Os zeros estão aqui. O Abdullah, cara, o que aconteceu? Ele teve 2 toques só, Abdullah. Era um cara que em algumas ligas eu quase peguei para colocar ele no elenco, cara. Ainda bem que eu não fiz essa loucura. Pra mim, um destaque negativo. O Abdullah, por mais que tu não espere muito dele, mas ele tinha, né, tido. Buck Irving, infelizmente, ele tá com um problema nas costas. Back tightness. Pode retornar na semana 15, mas se não a gente pode ver aí um Rashad White dividindo com o Sean Tucker, que nessa semana o Sean Tucker também teve uma... Né? Eu tô assim, eu dropo o jogador, ele começa a ter oportunidade. Foi assim semana passada com que jogador, cara? Não vou lembrar. Nessa semana o Sean Tucker aí com 3 carregadas. É que eu digo se destacou porque no Scott Fishbowl acho que ele fez mais de 10, o Tucker, porque tem pontuação por retorno, né? De punt, ou kickoff, ou os dois, enfim. Não vou lembrar. Outros jogadores que não fizeram uma boa pontuação, Kareem Hunt com a volta da Isaiah Pacheco, né, já foi diminuído aí para 6 toques na bola, 5 carregadas e uma recepção. Cam Makers tá em alguns, né, aqui no próprio Sleeper eu consigo ver, ele tá em 74% dos times do Sleeper, o Cam Makers, só esperando um jogo que o Aaron Jones não jogue. Eu não sei se isso vai acontecer. Dito isso, como eu acabei de falar, acabei de zicar o Aaron Jones, semana que vem o Aaron Jones machuca, o Cam Makers vai voar nisso aqui.
E se eu acertei isso aqui, eu quero uma menção lá no podcast do Quarta para 3. Pela zicada histórica, se isso acontecer. James Cook não teve uma boa pontuação, apesar do time ter feito toda aquela pontuação, ele ficou devendo apenas 3.9 pontinhos pro James Cook. Nick Chubb também não teve uma boa pontuação nessa semana, apesar de 11 carregadas, apenas 4.8 pontos em half PPR. Travis Etienne abaixo dos 10 pontos. O próprio Isaiah Pacheco, que em 14 carregadas chegou ali a 7.10 pontos em half PPR. O Alvin Kamara também bateu nos 10. Para quem apostou no Brandon Allen sem o Breece Hall, não foi aquela coisa toda, né? Não foi ruim, passou dos 10 pontos, mas eu acho que o teto desse cara ele seria maior, né? Seria interessante, mas não foi nessa semana aqui na ausência do Breece Hall. Entre os wide receivers, grandes destaques da semana pro Ja'Marr Chase, que jogou nessa segunda-feira à noite na vitória contra o Dallas Cowboys. Puka Nacua foi muito bem no domingo também, 2 touchdowns, 162 jardas aéreas pro Nacua. Jordan Edson, que eu comentei antes, que eu deixei no banco de uma liga aqui, 8 de 12, 133 jardas, 3 touchdowns pro Edson. Né, conseguiu, 3 touchdowns. E na sequência, o top 4 com Justin Jefferson, com outros 2 touchdowns, 132 jardas. Então, os caras ficaram colados. A diferença praticamente foi o touchdown entre o Edison e o Justin Jefferson. Uma coisa que é bastante difícil. 2 jogadores da mesma posição fazer essa pontuação. Isso aqui vai dar uma mexida naquela média de pontos que o Atlanta Falcons cede para wide receivers. Então, não duvide que o Atlanta Falcons, se já não era, vai se tornar aí um dos times... Atlanta Falcons é o segundo time que, em média, mais cede pontos para wide receivers já. Muitos, sim, só nesse jogo aí foram, 64 pontos. É bastante coisa, né? Mais ou menos, né? Fora outros jogadores que devem ter recebido. Jawan Jennings fechando o top 5, né? O Jennings que, para mim, surpreendente. Teve até uma pergunta que me pediram entre DJ Moore e o Jennings. Eu disse, vai no Moore. Aposta no Moore. Jawan Jennings, 2 touchdowns, 90 jardas para ele. Tyreek Hill no top 6. Fechando os wide receivers 1, tivemos ainda Davante Adams, Jalen McMillan, do Tampa Bay Buccaneers, Tim Patrick, do Detroit Lions. Mais uma semana boa do Patrick, hein? Quanto é que ele tinha? Semana passada ele tinha feito... não foi? Não, esquece. Esse jogo foi na quinta-feira e eu já tava dizendo, não, mais uma semana que ele vai bem. Não, foi na quinta-feira que ele fez 2 touchdowns contra os Packers, esqueça que eu falei. Khalil Shakir, teve uma pergunta que me pediram do Shakir também, esse pelo menos acertei. CeeDee Lamb e fechando o top 12, Rome Odunze, bateram na porta ali, Cooper Kupp, Darnell Mooney, JSN, essa galerinha aí. Entre os caras que foram destaques negativos dessa semana na posição de wide receiver, né? Lembrando, half PPR, essa pontuação. Tivemos quem que não foram muito bem aqui. Os piores não tem nenhuma. O Ikini, cara, teve uma semana ruim. É isso aí, começou a dar bom, né? A gente começa a subir o hype nele, ele faz 2.4 pontos, né? E eu sei que esse eu não vou carregar sozinho, porque eu vi outra galera aí também caindo de cabeça no Ikini, né? Um abraço para todo mundo que produz conteúdo, que não é fácil. T. Higgins, né? O Ja'Marr Chase foi grande destaque, melhor, enquanto que o T. Higgins 2 de 5 para apenas 23 jardas, um destaque negativo da semana. Keenan Allen também, 3 de 5 para 30 jardas, não foi bem. Quem que foram outros jogadores aqui que não colaboraram? A.J. Brown, que depois até, pelo que eu vi, tá dando o que falar, a reclamação dele, que um repórter pediu o que o time tem que melhorar, falou passe, o jogo aéreo, no caso, né? Passing, ele respondeu. E aí já deu um murmurinho com o Brandon Graham também. Eu espero que, caramba, cara, não vamos estragar a temporada agora no final, depois de um jogo contra os Panthers. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Se resolvam, né? Se até no Juventude conseguiram resolver uns caras aí que tinham feito chinelinho com o Jair Ventura, né? Imagina. DJ Moore também não chegou nos 10 pontos. Amon Hassan Brown, né? Menos 50 jardas para ele. Se for scrimmage, teve 53, né? Porque ele teve 10 jardas corridas. Mike Evans também não teve uma pontuação como ele vinha tendo. Mike Evans, que é o 30º melhor. Esse aqui é um cara também que eu me compliquei em umas ligas, porque eu peguei ele onde eu pude. Só que quando ele estava disponível, ele foi bem, né? Em tese. Alguns jogos foi abaixo, mas ele foi muito mais positivo, na minha opinião, quando esteve em campo. Se pegasse na média, eu queria ver um pouco melhor isso aqui.
né? Até tem como olhar, mas eu não vou fazer isso agora. Calvin Ridley abaixo dos 10 pontos também. Entre os tight ends, a gente teve aí grande destaque da semana, George Kittle. Assumiu a ponta de novo? Ainda é o segundo. É que Nossa, ele não tá entre os melhores aqui. Eu já tava procurando ele pra ver onde é que ele tava. Não tá. Então vai ser destaque negativo. Esqueci o nome dele. O glorioso do tight end do Las Vegas Raiders, que passou ele na semana passada, né, o George Kittle, que tinha tido uma semana bem ruim. Nessa semana 6 de 6 para 151 jardas. Um jogo que pra mim me surpreendeu bastante nessa semana, essa vitória larga contra dos Niners contra os Bears. Na sequência tivemos David Njoku, Pat Freiermuth, fechando o top 5, o Juwan Johnson do New Orleans Saints e o Jonnu Smith do Miami Dolphins, que pra mim tá surpreendendo nessa reta final. Já é o quarto melhor tight end da temporada, né? Vem numa sequência muito boa de pontuação entre a semana ali 11 contra os Raiders, depois pegou Patriots, Packers e Jets. Semana que vem tem Houston. E se manter assim, teve menos passes para ele nessa semana, mas o touchdown salvou e colocou ele dentro do top 5. Para fechar o top 12 tivemos Tucker Kraft, outro destaque bem interessante dessa temporada, o Tucker Kraft. Trey McBride, Michael Mayer apareceu com 7 de 9 para 68 jardas. Aconteceu alguma coisa com o Brock Bowers? Underwhelming number in loss. Ele teve 5 alvos, 3 recepções, 6.7 pontos, não foi tão mal, né? Mas não foi aquilo que ele vinha fazendo. Grant Calcaterra, que foi um cara que eu chamei a atenção semana passada, coloquei ele no Scott Fishbowl, inclusive, fez um touchdown, ajudou, apenas 16 jardas em 3 recepções, né? Pouco volume, pouca bola, mas dadas as opções, o touchdown deu uma salvada, né? Cade Otton, na sequência, Sam Laporta e fechando o Daniel Bellinger do New York Giants. Entre os destaques negativos dessa semana, eu vi uma galera apostando num Dawson Knox, se deu mal, não foi muito bem. Kyle Pitts, né, mais uma vez. Kyle Pitts que eu coloquei ele no banco na minha liga principal, né, eu já não ia classificar mesmo, eu vou botar o Grant Calcaterra, ganhei o jogo. Não foi pela diferença de pontos, mas semana passada a diferença de pontos do Kyle Pitts me tirou da chance de seguir vivo na competição. Coloquei ele no banco, fez 1.9 pontos, uma recepção em 6 alvos. Complicado, né? Complicado, Kyle Pitts. Outro cara que de repente na off-season aí, se eu conseguir um valor mais ou menos por ele, o problema é que vão me pagar uma merreca, aí não vai valer a pena. Quem mais aqui a gente pode destacar negativamente? Mike Gesicki, 3 de 3 para 24, Jake Ferguson, 3 de 6 para 32, o Noah Gray, que vinha tendo aí alguns jogos interessantes, até já vem com 2 jogos um pouco abaixo, né? O Kelsey pareceu melhor que ele. Mas esses basicamente são os destaques dessa semana aqui. Vamos falar de waivers, né? Quem são waivers que podem estar disponíveis? Lembrando que agora quem tá, né, não tá de folga. Eu esse ano não peguei folga em nenhuma liga. Tive a Superflex que eu jogo Dynasty ali, fiquei por um jogo, cara, de pegar a folga, mas uma derrotinha no meio da temporada me quebrou. Mas seguindo, agora o que a gente tem que buscar aqui são jogadores que realmente tu vai pegar e vai escalar, ou que tu vai gerar uma coisa muito importante, né? Se fala muito do handcuff no Fantasy. Eu gosto do handcuff, eu acho importante isso, porque tu basicamente não tem que pensar muito, né? Tu tem ali, vamos pensar por exemplo, não é o exemplo bom agora porque eles não estão disponíveis, né? Mas o próprio Aaron Jones com o Cam Akers. Se o Aaron Jones não jogar... melhor. Kenneth Walker e Zach Charbonnet. Quem tinha o Kenneth Walker, se tinha o Zach Charbonnet, só colocou o Charbonnet e deve estar dando risada agora. É uma situação assim. É claro que se tu não tem essas opções, tu já não tem um cara bom, tu vai ter que buscar nas waivers esse cara que pode acontecer alguma coisa e o cara ser titular. Então aqui nessa waiver vamos tentar dar uma olhadinha para nomes que possam ser diferenciais, né? Entre os que eu já consigo observar que estão disponíveis, por exemplo, na posição de quarterback que podem ser diferenciais. Eu vejo um Anthony Richardson com possibilidade de ser diferencial. Eu vejo quem mais aqui? O Jameis Winston, que apesar dos pesares ele pode ter uma semana boa. Como é que foi o Bryce Young semana passada? Ele não teve uma pontuação muito alta, né? 14 pontinhos para ele, joga contra Dallas. Não é tão ruim, mas também não é um confronto tão amigável, né? O Drake May está disponível em algumas ligas, o próprio Kirk Cousins, mas eu diria que desses nomes, o grande nome seria o Anthony Richardson, pelo diferencial que ele tem e que ele possa trazer para te ter um quarterback reserva no teu elenco, ou se tu vai querer
né, se o teu não tá dando conta do recado. Entre os running backs, né, quem que são os jogadores que você deve ou pode colocar no seu elenco? O principal da semana é o Patrick Taylor do San Francisco 49ers, né? O time que sem McCaffrey, sem Mason, sem Guerendo, né? Agora Patrick Taylor fez um touchdown, vai ter toques na bola. É o cara para se buscar. Se tá precisando de running back, gasta teu FAB aqui nesse cara. Outro cara que fez uma semana honesta e que pode manter-se bem utilizado foi o McCormick do Las Vegas Raiders. Né, os Raiders que sofreram aí, que tinham o Zamir White como o nome para essa temporada, não conseguiu ir bem, então fica essa dúvida. Quando eu não preparo os nomes é um pouco mais complicado, porque eu tenho que ir olhando aqui o nome dos caras, eu dou uma olhada a ver se vale a pena. A gente tem um Isaiah Davis, velho, que fez 10 toques, fez touchdown no jogo contra... é outro calouro, né, da Universidade de South Dakota State. Ele e o Braylon Allen dividiram o backfield, só que ele foi mais utilizado que o Allen, é isso? Ele fez mais pontuação, mas mais utilizado não, ele foi mais eficiente. Isso sim. É um nome que surge, né, mas eu não sei como é que tá a situação do Breece Hall. Not expect to be shut down for the season. Mas ele deve perder o próximo jogo, né? E é contra Jacksonville. Se eu não me engano, é um confronto favorável. É um confronto favorabilíssimo. E o Braylon Allen também está disponível, então numa dessas, se tu quer apostar em um desses caras, não vai conseguir um Patrick Taylor da vida, tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade também do Tank Bigsby, né? Agora secou a garganta, vai ficando mais difícil de falar. Mas vamos seguir, vamos terminar isso aqui. O Tank Bigsby teve 18 carregadas semana passada, contra apenas 4 do Etienne. A Etienne trabalhou mais no jogo aéreo. Só que o Tank Bigsby também não é um cara muito, né, de se confiar. Eu diria aqui que, né, quer apostar em alguém, é Patrick Taylor. E na sequência eu iria aí com algum desses running backs dos Jets, pelo confronto ser favorável. É mais ou menos por isso aí. Wide receivers agora, wide receivers que podem estar disponíveis nas suas ligas, estão em mais de 50 do NFL.com. Adam Thielen, para mim o grande nome dessa semana, se buscar, ele fez uma pontuação honesta contra os Eagles, né, apesar do confronto difícil, né, contra Mitchell, contra Slay, fez uma boa semana, então ele acho dificilmente vai ter um nome melhor. A gente tem o Macmillan do Tampa Bay Buccaneers, que foi bem na última semana, né, se destacou ali entre os melhores wide receivers, a gente falou dele antes. Temos o retorno dos Broncos, então abre uma janela de novo pro Valet, Devolve Valet, né? Aprendi a falar agora eu vou ficar falando Valet. O Tim Patrick dos Lions não é uma pedida ruim, né? Depois dos 2 touchdowns, ele é um cara que eu gostava muito dele nos Broncos. Eu usei ele muitas vezes. É claro que a gente tem a Amon-Ra St. Brown, a gente tem Jameson Williams, mas, sim, eu não sei o tamanho da tua liga, numa liga mais profunda, pode ser interessante. Prefiro ele, por exemplo, do que apostar num Quentin Johnston, novamente, o Sr. Drops. Quem mais a gente teria aqui? Cara, basicamente são esses caras aí. Tem um Brandon Cooks, talvez, Christian Watson, mas não me chama tanta atenção. Eu assim, iria muito mais forte em cima do Adam Thielen da vida, se eu estivesse precisando. E depois é nessa turma entre Valet, Macmillan, esses caras aí. Tight ends agora, para fechar os waivers. Acho que o grande nome é um cara que estava de folga na semana passada e retorna nessa semana, que é o Zach Ertz. Tá aqui disponível pouco um pouco mais de 50% das ligas, na verdade. Pouca coisa. Mas eu vi em muitos waivers ele ainda disponível, então ele pode muito bem estar disponível. Lembrando que agora tem aquela turma que larga, né? A turma que não vai para os playoffs, que esquece que tem playoffs do Toilet Bowl, que dá para se divertir mais 3 semaninhas aí, né? Que depois fica chorando que não chega nunca, NFL, babá. Mas aí gosta de fantasy, mas larga o time, né? Tem uma raiva disso aí. Mas tudo bem. Os waivers ficam um pouquinho mais fáceis normalmente nessa época do ano, porque a galera não dá muita... Mesmo aquele pessoal que não quer terminar em último, mas por que eu vou atrás do jogador agora? Deixa assim, vou terminar o que tem e era isso. Zach Ertz, pra mim o grande nome. Podemos tentar um Hunter Henry também, né? Eu não cheguei a definir meus 2 melhores, que é o que vai pra arte, né? Porque a gente tem um Juwan Johnson que poderia aparecer aí também nessa lista lá dos Saints. Foi um destaque na semana. O próprio Crocaterra dos Eagles, por mais que o volume foi baixo,
Eu não esperava muito volume assim alto, mas ele toda vez que ele jogou, ele fez uma pontuaçãozinha razoável, né? Não deu uma de Kyle Pitts, né? Por exemplo, já ajuda bastante. Então, cara, se duvidar, o Calcaterra já tá melhor do que o Kyle Pitts na temporada, cara. Vamos ver. Não tem como. O Calcaterra é o 41º e o Kyle Pitts é o 15º. Mas aqui, ó, sempre que ele teve mais de 90% dos snaps, o Calcaterra, que foi quando o Goddard não jogou, provavelmente, o Calcaterra teve 8.7 em half PPR, 7.3, 5.5 e 9.10. Tirando esse 5.5, né, ele teve pontuações interessantes. Acima de 7 pontos eu acho interessante para um tight end. Eu sempre crio uma linha que o tight end está buscando um touchdown. O touchdown é 6 pontos. Bota aí mais umas 10 jardinhas, né? Se não for aquele touchdown de uma jarda só. Mas ele vai fazer uns 7 pontos. Tá ótimo, né? Tá excelente. 5 jardas, né? Na verdade. Half PPR. Em PPR, uma recepção já dá 1 ponto. Então, já daria os seus 7 pontinhos. Bora agora falar da semana 15, a semana do Wild Card da NFL, no nosso Fantasy Football, melhor dizendo, né, da NFL não. Não temos mais times de folgas, então vamos falar apenas dos confrontos favoráveis e desfavoráveis, entrando na semana decisiva que ou você avança ou você morre, né, e isso vale até pro Toilet Bowl. Para quem joga a Super League, né, primeira divisão, cai em 3 times só, né, porque sobem 3 da segunda, caem 3 da primeira, e a partir daí é aquele sistema de pirâmide que não é uma pirâmide legal, né, vamos falar sério, não é uma pirâmide legal, né, onde aí a partir da segunda para baixo tem 3 divisões que sobem para a segunda, a partir disso são 4 divisões que sobem para 2 terceiras, e abaixo disso são 8 divisões da quinta divisão que sobem para a League 4, né, a quarta divisão no caso. Então todas esses, a partir da segunda para baixo, caem 6 equipes, ou seja, jogam 8, caem 6. Tu vai ter que vencer 2 jogos para poder se safar dessa fase aqui, né? Que é o primeiro jogo, depois o segundo, ou 3 jogos. Não, é 2 jogos que tem que vencer, isso, né? Quartas de final, semifinal, isso aí. Quem vencer os 2 jogos daqui pra frente escapam. Quem perder algum deles, tá fora. É basicamente assim que funciona. Enquanto o Sleeper não organizar isso, vai ser assim. Isso eu já fui atrás no passado de ver alguma coisa diferente para Super League e tal. Teve um ano que eu tinha, isso eu acho que no primeiro ano que eu fiz a pirâmide, velho. Eu falei que os 2 piores iam ser iam ficar de folga e o restante ia se matar ali. Só que onde assim, tu perdeu um jogo, o cara que ficava de folga tinha que ganhar 2 para ficar, né? E os outros ganhando uma se livravam, né? Os dois, tirando os 2 últimos. Só que eu tive que fazer tudo na mão, cara. Porque o Sleeper não tem, por exemplo, como eu dizer que eu quero só 6 times. Que eu quero igual os 6 times do playoff de cima, eu quero 6 times de baixo. Os 2 piores de folga na primeira semana, então eles seguem no Toilet Bowl. E os outros já jogar um wild card para não ser rebaixado, vamos dizer assim. Só que isso não é possível ainda. Eu espero que no futuro mude, que daí a gente pode alterar essa regra, que eu acho que fica mais justo, mais interessante para se jogar. Então, para subir, né, são 3 times sempre, mas para cair a partir da segunda divisão para baixo são 6 e são os últimos 8 times que jogam. Né? Ainda bem não, né? Porque eu subi meio que no tapetão ano passado. Tivemos aí o Timbó, que foi campeão, ele resolveu fazer aquela famosa filtragem de ligas e saiu por cima, né? Venceu a League One e saiu. Então botou o nome na história e saiu por cima. E quem sabe no futuro volte, né? Os portas estão sempre abertos para quem sai numa boa, assim. Quem sai de fazendo besteira, tomara que nunca volte, né? Não, tem que ser sincero, pô. E assim, subi porque eu fui o 4º colocado da League 2. Perdi no terceiro lugar. Perdi a semifinal, perdi o terceiro lugar. Não subi, só que aí como abriu essa vaga, que é rara, primeira vez que abre nesses 5 anos de liga, eu fui subir pra primeira divisão, então no tapetão, entre aspas. Esse ano eu tô na bacia das almas aí, posso cair pra lá. Pra cair, cara, tu tem que perder 2 jogos. Perdendo 2 jogos, tu cai. Se tu perder um e ganhar o outro, tu joga um último jogo ali valendo a tua vida.
Então ainda tem um pouquinho mais de chance. Agora quem cai 6, cara, é pepino. Eu já joguei. Já? Não lembro se eu joguei o que caía 6, velho. Agora não vou lembrar. Mas enfim, vamos falar da semana 15, né? Não vamos falar de coisa ruim. Ninguém vai cair, vai todo mundo ficar esse ano. Brincadeira. Todo mundo contratou o advogado do Fluminense e eu tenho quase certeza que esse advogado do Fluminense também trabalha lá na CBF. Mas não vou falar disso aí que eu já falei demais sobre o meu time hoje aqui. Seguindo, quarterbacks. Quarterbacks que tem confrontos favoráveis nessa semana 15 da NFL. O Justin Herbert é um dos confrontos favoráveis. E outro confronto favorável que eu vou destacar aqui é do Aaron Rodgers contra o Jacksonville Jaguars, né? Lembrando que o Justin Herbert joga contra os Buccaneers. Entre os confrontos desfavoráveis, vou falar aqui de 4 confrontos que são um pouco mais complicados. Um deles, Jalen Hurts contra os Steelers. Esse jogo vai falar muito sobre os Eagles. Na verdade, estão tendo que se provar direto, né? Pelo menos é assim. Eu vejo assim na fanbase. É uma coisa que tá meio, né? O próximo jogo é o mais difícil. O próximo jogo tem que dar tudo. Vamos ver. Senão vai quebrar. Sam Darnold, que foi destaque na última semana, joga contra os Bears, confronto difícil, confronto divisional. Jogo importante aqui para os Vikings também. Houston Texans contra Miami Dolphins, então a gente tem aí um CJ Stroud voltando de bye, já tendo desculpe, um jogo difícil contra os Dolphins. E também o Jared Goff, que joga contra o Buffalo Bills. Entre os running backs, cara, secou valendo minha água, minha garganta, fui tomar uma água, voltei. Pausei a gravação e ainda assim tá forte, mas vamos até o fim que vai dar certo. Confrontos favoráveis da posição de running back para a semana que vem. A gente tem o Rico Dowdle, que pode fazer uma outra semana interessante contra os Panthers na semana que vem. Isso é bom pro meu Scott Fishbowl. Breece Hall, se jogar, se não jogar, Braylon Allen ou Isaiah Davis, que joga contra o Jacksonville Jaguars. Então opções aí que podem estar nas waivers das suas ligas, podem ser uns caras que tu pode utilizar em alguma necessidade. E também a dupla lá de Detroit, né? David Montgomery e Jahmyr Gibbs, que jogam contra a defesa dos Bills, que vem sendo um destaque negativo na temporada inteira, né? Ou positivo, para quem joga ao contrário. E vou destacar 2 times aqui que tem confrontos difíceis, 2 jogadores, principalmente. Nick Chubb, do Cleveland Browns, enfrentando a defesa dos Chiefs, que é a grande defesa contra o jogo terrestre da temporada. E também o James Cook, que já não teve uma semana boa e joga contra a boa defesa dos Lions, que é um outro destaque durante toda a temporada, cedendo poucos pontos para a posição de running back. Entre os wide receivers, confrontos favoráveis, destacar os wide receivers do Chicago Bears, então DJ Moore, Romeo Dunze, Keenan Allen. A gente nunca sabe que aquilo que a gente falou lá ainda na draft season, né? Muitas bocas para alimentar, e a gente tem visto isso durante a temporada. Alguns jogos que um ou outro se destaca mais, porque não tem como dar volume para todo mundo. Às vezes 2 se destacam, né? Mas os 3 é muito difícil. Então joga contra os Vikings, um jogo que promete, tá prometendo bastante esse jogo aqui, na minha opinião. Raiders, os wide receivers dos Raiders, que a gente tem o que? Jacoby Myers, Trey Tucker, DJ Turner. Deve ser essa turma aí, se eu não errei nenhum, se a minha memória tá boa, que joga contra a Atlanta Falcons. E também os wide receivers dos Giants, então Malik Neighbors, Wan'Dale Robinson, Darius Layton talvez, contra a secundária dos Ravens, que vai chegar descansada. Né? Vamos ver como é que isso acontece. E entre os confrontos desfavoráveis, a gente tem os wide receivers dos Jaguars, Calvin Ridley, Gabe Davis, ainda tá jogando? Faz tempo que a gente não fala no Gabe Davis, né? Que joga contra a defesa dos Jets. A gente tem também os wide receivers dos Vikings que foram destaque nessa semana, Justin Jefferson, Jordan Addison, contra os Bears. Eu escalo, né? Até o Addison tem que pensar, mas né, não tem como não escalar, mesmo no confronto difícil. Acho que até o Edson é interessante. Os wide receivers dos Bengals, né? Ja'Marr Chase foi o grande nome na semana. T. Higgins deveu. Também não tem como não escalar esses caras, né, na sua liga contra os Titans. E os wide receivers de Houston, Tank Dell. Esse eu tenho minhas dúvidas, mas Nico Collins é uma presença garantida contra os Dolphins. Entre os tight ends, confrontos favoráveis para a semana 15... Temos aí o Jake Ferguson ou o Shoemaker, começou a aparecer um pouquinho mais, ter oportunidade, mas acho que com mais uma semana o Ferguson deve voltar a ser o grande alvo, né, ter um pouquinho mais de possibilidades aqui contra os Panthers. Temos também o David Njoku jogando contra os Chiefs e o Chigoziem Okonkwo do Tennessee Titans, que mesmo tendo um confronto bom contra os Bengals, é um cara que eu não estou escalando. Entre os confrontos favoráveis, temos aí lá o pessoal de Buffalo, não sei quem é que vai jogar, se é o Kincaid, se é o Knox, se é os dois.
mas joga contra os Lions, então confronto complicado. Lembrei do Likely, esqueci do Mark Andrews, jogam contra os Giants também, um confronto difícil. E os tight ends dos Rams, que são hoje Colby Parkinson, Davis Allen, talvez, que jogam na quinta-feira contra os 49ers. Esses foram os confrontos favoráveis e desfavoráveis da semana 15, semana de Wild Card do nosso Fantasy. Já quero deixar aqui, tá batendo os 45 minutos, um tempo ótimo, eu acho, pro podcast. Um podcast por semana, com tudo que a gente pode entregar, né? Espero que esteja ficando bom para vocês. Peço novamente, né? Sempre quer deixar um feedback lá no Instagram. Assim que eu puder, eu respondo. Tá? Eu não olho como uma vez que eu olhava 300 vezes por dia. Hoje eu olho uma vez por dia. E às vezes esqueço de olhar as mensagens. Se tem alguém que nunca tinha me mandado mensagem, que daí ela fica lá apagadinha lá, tem que ir lá entrar nas solicitações para ver que alguém mandou alguma coisa. Mas se tu já mandou mensagem, eu consigo ver mais rápido que o balãozinho pisca ali, né? Manda teu feedback lá, que tá gostando do podcast, não tá, né? Como é que tá nas ligas, tem alguma dúvida para essa semana de waiver, de escalação, do que for, né? Eu comecei desde a semana passada a botar os rankings, né? Porque eu falei lá com o pessoal do Fantasy BR, não sei quem é que me respondeu, se foi o Léo ou o Matheus. Que eu disse, cara, eu fiz na semana passada um post sobre quem quisesse entrar lá e ver os rankings brasileiros do Fantasy Pros, que na verdade é só escolher o Fantasy BR e o Fantasy Futebolista, que até hoje são só esses, mas eu espero que no futuro mais pessoas, né? Alô aí, turma que tá fazendo o podcast, galera do 4x3, Sideline Talks, Camisa 12, já dei a letra, como é que funciona, é só fazer, cara, é só fazer, se puxem. Né, tem que entrar antes, eu já falei, demora um pouquinho mais, né, tem um ano só de provação, mas depois tu vira expert e aí tu tá, eu espero que algum de vocês já tenha feito esse ano aqui, senão, olha, vamos ver comigo, brincadeira. E aí alguém me respondeu lá do Fantasy BR, pá, por que tu não posta teus rankings? Eu disse, cara, porque eu não sei como que faz. Eu nunca vi isso aí, eu já vi que algumas páginas conseguem, mas eu não consegui. Aí eu fui descobrir que tinha um parâmetro nas minhas opções do site, na parte dos experts do Fantasy Pros, que não estava selecionado, que era onde ela criava uma página para mim só com os rankings. Então agora já coloquei lá na minha página, já divulguei lá no Instagram também, já coloquei lá no menuzinho do Instagram, lá só no Linktree lá que vai ter o ranking semanal. Sempre que eu postar o ranking semanal ele vai estar aparecendo lá, então tu pode ir lá olhar quem eu prefiro, A, B ou C, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas esse ranking ele tá hoje estruturado em matchups da semana e também histórico do jogador, CRFF e também a última coisa que eu dei um ajustezinho foi na questão dos matchups, há umas 2 semanas atrás, eu vi que deu um pouquinho certo e eu quero ver se vai continuar dando bom, né? Mas cara, é muito do detalhe. Às vezes tu olha lá, fiquei em centésimo de 200 e poucos experts no Fantasy Pros na semana. Aí tu vai ver teu gap foi ridículo. Foi assim, é que tem um número lá que eles colocam, que é o tal do gap. Aí tu tá, tipo, o número é 1150, daí tu fez 1155, tu é o centésimo na média. Cara, é muito no detalhe, é muito fino a diferença. Isso é bacana, isso é muito legal também, não é fácil, mas seguimos fazendo. E enfim, tá lá os rankings, né? Que mais que eu ia falar? Mande pros seus amigos do podcast, né? Tem diversos podcasts aí na semana para quem gosta de fantasy, de todos os gostos, cada um com sua peculiaridade, né? Se puder deixar 5 estrelinhas lá no Spotify ou aonde for, deixar curtida, se ouve no YouTube Music, que a gente chega a mais pessoas, isso é muito importante pra gente continuar aqui, motivados a fazer esse conteúdo semanal aqui, mesmo que sem muita preparação, né, com muita verdade, com muita coisa que a gente tira na hora aqui, mas é o formato que eu me prestei a voltar a fazer podcast e pretendo continuar, né, enquanto puder. Fechou? Uma boa sorte para vocês na semana de Wildcard Fantasy, qualquer dúvida mande para mim, estamos aí também brigando para chegar mais longe e brigando para não cair no Scott Futebol e brigando para não cair na Super League. Boa sorte a todos, fiquem bem, até semana que vem, um abraço.